Bom, gente, vamos de novo, mais um vídeo que está sendo continuidade. Esse aqui é o vídeo número 5. A gente já falou sobre projeto genoma, epigenética. Estamos falando sobre fatores que podem interferir em uma expressão gênica, né? Atuando de forma a aumentar a probabilidade de uma doença ou diminuir. E não tem como não falar de estresse. Talvez hoje, uma das coisas que está fazendo parte da vida de todas as pessoas. Por quê? Bom, primeiro pelo tipo de vida que a gente leva. Hoje em dia, ninguém mais aceita dirigir um carro que não tem vidro elétrico, trava elétrica, câmara de ré. As pessoas querem usar roupas cada vez mais caras, conhecer cada vez mais países, e tudo isso precisa de quê? De dinheiro. Então, estão trabalhando em 1, 2, 3 empregos. A gente saía do trabalho antigamente 5 da tarde, 6 da tarde ia para casa, hoje não, né? Hoje com e-mail, com WhatsApp para responder, a gente sai do trabalho, vai para casa e continua trabalhando. Né? Tem gente que fica até meia-noite respondendo e-mail. E isso tudo vai fazendo com que a gente vá deixando de lado o lazer e cada vez mais se estressando. Então, o estilo de vida moderno, o trânsito das cidades, tudo isso vai corroborando com que o nível de estresse seja cada vez maior. Porém, uma pergunta a gente tem que se fazer. O estresse é uma coisa ruim? Será que o estresse é uma coisa ruim? Parece que sim, né? Mas vamos pegar alguns exemplos, como por exemplo, um assalto. Se você porventura for assaltado, a probabilidade de você conseguir correr mais do que o ladrão é grande. Claro, eu não estou levando em consideração o preparo físico do assaltante e do assaltado, né? Mas, como no momento que você está sendo assaltado, o teu corpo ele se estressa, ele produz adrenalina, ele faz um aumento da circulação periférica para que teu músculo possa correr mais, tudo isso para quê? Para te salvar de uma situação de perigo, tá? Então, ó, o estresse nesse momento não foi tão ruim, né? E também a gente tem que entender que todas as manhãs a gente acorda por um processo de estresse corporal. É o pico de cortisol matinal, que é um processo de estresse, que faz a gente levantar da cama e levantar bem, né? Então o estresse ele não é uma coisa ruim para o corpo. O estresse é uma coisa boa. E agora deve ter um monte de gente perguntando aí, mas... Ô Samuel, você está louco? Porque a gente ouve falar que o estresse é algo maléfico para nossas células, para o nosso organismo. Pois bem, então vamos entender. Se eu estou dizendo que o estresse é uma coisa boa, vamos entender aqui quando é que o estresse deixa de ser uma coisa boa e se transforma em uma coisa ruim. Isso ocorre quando o estresse ultrapassa o nosso linear do estresse, né? Eu desenhei aqui o nosso linear. Enquanto a gente ficar andando com o nosso estresse aqui, tá tudo certo. Se a gente ultrapassar a nossa tolerância, o estresse nos fez mal. O nosso corpo ele tem vários lineares, como por exemplo, existe o linear da dor. Se você conversar, minhas pacientes, quando eu oriento colocar DIU, aí elas perguntam, mas e aí, doutor, eu faço anestesia ou não faço para botar DIU? Digo, olha, depende. Eu já tive paciente que botou DIU sem anestesia, falou que não sentiu absolutamente nada. E outras mulheres foram lá, botaram DIU sem anestesia, estão até hoje gritando de dor, né? Por quê? Porque o linear da dor é diferente de pessoa para pessoa. Isso é provado. Outra coisa, o linear da temperatura é diferente também. Vou pegar o exemplo meu do meu irmão. Eu com 38 graus e meio de temperatura, eu estou na cama, estou imprestável, não consigo fazer nada. E o meu irmão, a minha mãe nunca soube quando ele teve febre. Por quê? Ele com 40 graus estava lá correndo, jogando bola, ela só sabia quando botava o termômetro, né? Ou seja, o meu linear do meu irmão para a febre, para a temperatura, é diferente. A grande sacada aqui é entender o seguinte: eu não tenho como mudar o meu linear da dor, eu não tenho como mudar o meu linear da temperatura.
isso não tem como. Agora, o linear para o estresse, sim, a gente pode. E isso é que é muito importante entender, tá? Quer ver? Vamos fazer uma análise aqui de uma situação que para você possa parecer impossível não gerar um estresse. O trânsito, tá? Se você perguntar para 10 pessoas, 8 vão dizer o seguinte: eu me estresso no trânsito. A hora que tranca aquilo, que tudo para, mas eu quero descer do carro e matar 1000. Só que isso, eu falei, de 8 em 10 pessoas. Claro, eu estou inventando, chutando o número. Mas vai ter uma ou duas pessoas aí que vai dizer o contrário. Vai dizer, não, para mim, tranquilo. Se o trânsito parou, eu já pego aqui meu celular, já respondo 2 e-mails, boto uma musiquinha, não me estresso. Poxa, aí como é que você vai entender, né? O mesmo fator pode ser estressante para uma pessoa e não estressante para outra. Por quê? Porque o linear do estresse dos dois é que está diferente, tá? Então assim, ó, aqui é a maneira como a gente enxerga aquela situação. E isso pode mudar. A gente é capaz de mudar isso, né? Então hoje existem muitas técnicas de gerenciamento do estresse. A gente tem que aprender a dominar o nosso estresse. Por quê? Porque o estresse ele não ajuda a resolver nenhum problema. Eu hoje trabalho com um algoritmo, e olha que eu já fui muito estressado, tá? Não estou aqui pagando de cara calminho, não. Já fui estressado. Mas quanto mais a gente lê e estuda o quanto o estresse pode fazer mal ao nosso corpo, quando ele ultrapassa o nosso linear de tolerância, poxa, eu tive que começar a parar e pensar, o que eu estou fazendo comigo? Então hoje eu faço a seguinte pergunta para mim. Frente a uma situação, eu me pergunto, tenho um problema? Bom, se a resposta for não, se aquilo ali não é um problema, não chega a ser um problema, eu não vou me estressar, não preciso, não tenho um problema. Se a resposta for sim, aí eu faço outra pergunta. Tem solução? Se a resposta for não, se o meu problema não tem solução, como é que eu ajo? Então não vou me estressar, né? Porque não tem solução, eu me estressando não vou melhorar a resolução desse problema. Já está aqui, ó, não posso solucioná-lo. O estresse não vai me ajudar em absolutamente nada aqui. Agora, se a resposta for sim, se o meu problema tem solução, bom, também não vou me estressar, né? Porque tem solução. Então, terá um fim, terá uma solução. E eu me estressar não vai melhorar isso. Eu só tenho que pensar. E quando eu me estresso, eu fecho o meu campo de visão para soluções. Eu fecho, eu estreito. E então, não vai me ajudar em nada. Bom, dentro desse algoritmo aqui que eu uso e que todos vocês podem usar, eu queria entender onde é que o estresse vai estar melhorando, ajudando alguma situação, entendeu? Então começar a pensar assim durante o dia é uma das coisas que pode ajudar você a melhorar a tua saúde, diminuindo os picos de estresse ao longo do dia, tá? Então, quando a gente fala em gerenciamento do estresse e técnicas para isso, eu botei uma bem simplória, bem michuruca aqui, que é esse algoritmo aí, que todo mundo já viu, isso é um algoritmo famoso, não fui eu que inventei. Mas tem muitas outras técnicas. Tem uma técnica que eu aprendi com um grande amigo meu chamado Fábio Gabas, um médico que trabalha muito com o gerenciamento do estresse, que chama Freezing Frame, né? Que congela o quadrado, frame de foto. O que essa técnica diz? Diz o seguinte, quando você tem um problema, que você se desestabilizou, você mudou a tua energia, você se estressou, não dá o próximo passo sem resolver esse problema. Por quê? Porque o próximo passo vai te trazer mais problema. Digamos que você tenha 3 reuniões no dia, tá? 3 reuniões promissoras, você vai receber cliente, você está vendendo um produto e você chega bem empolgado, você chega com uma energia boa, vibrando bem,
e sentou na cadeira com o primeiro cliente e ele te deu um banho de água fria. Ele falou o quê? Ele falou para você assim, ó, eu não vou comprar o teu produto. Poxa, aquilo fez com que você se desestruturasse, a tua energia mudou, você já gerou um estresse dentro do teu próprio organismo. E se você não melhorar isso, pode ter certeza que as próximas 2 reuniões que você vai ter, o risco de você tomar um não, de você não vender o teu produto é muito grande. Porque você já entrou naquela reunião atraindo coisa negativa, você já está atraindo daquele teu cliente o não. Você não está melhorando esse ambiente. Então, assim, não pula para o próximo cliente sem parar, sem se estabilizar, respira fundo, pensa, o que eu estou ganhando com essa nuvem negra que eu estou trazendo para cima de mim? Hoje, eu uso muito isso dentro do meu consultório. Eu atendo em torno de 10 pacientes por dia e eu acho que todos eles precisam receber o melhor de mim. Então, se eu pego um paciente que me procura e a consulta não foi boa, porque não era um paciente que queria vir solucionar problema, ele veio porque a família insistiu, ele não quer mudar os hábitos de vida, ele não está pronto para essa medicina e isso me deixa realmente chateado, né? Eu vim para o meu quadro, eu me esmerei, eu dei o meu melhor para ele para tentar convencer ele a mudar de vida, eu não consegui, aquilo me chateia, eu fico realmente para baixo. Eu acho que o próximo paciente que entra aqui, ele não merece receber essa minha energia ruim. Então, antes de receber o próximo paciente, eu paro, eu respiro, eu boto uma música boa. A música tem o poder de me melhorar muito, né? Eu desenvolvi as técnicas que eu acho que funcionam para mim, tá? Então, eu faço isso. Hoje, isso faz parte do meu dia a dia. Eu não deixo uma consulta me deixar estressado, eu não deixo o trânsito me deixar estressado. Por quê? Porque eu aprendi a lidar, né? E se eu aprendi, eu acho que todo mundo pode aprender. Então, quando você não permite que o estresse tome conta de você, você está melhorando muito o teu ambiente celular. Por quê? Esse sentimento aqui, ele aumenta muito hormônios inflamatórios. Ele aumenta teu nível de cortisol. O teu cortisol, ele vai interferir muito no mesmo receptor da insulina. O cortisol leva a uma resistência insulínica. Olha o perigo. Olha o perigo de você ter esse hormônio, cortisol, circulando no teu sangue. Aí você comeu alguma coisa aí, um carboidrato, né? Não deveria comer um carboidrato simples, mas você comeu e a tua glicose subiu, o teu pâncreas produziu insulina. Essa insulina vai chegar na célula, ocupar o receptor para melhorar a tua glicose. Chegou lá, o receptor já está ocupado, porque o cortisol foi produzido, está aumentado, né? Uma das causas de resistência insulínica é o alto nível de cortisol. O estresse também está sendo muito apontado, muito relacionado com o surgimento de hipotireoidismo. A glândula tireoide é uma glândula muito suscetível ao sentimento de estresse, né? Por quê? Porque o cortisol atrapalha o bom funcionamento da glândula. Passar o dia estressado vai fazer com que você tenha um sono ruim à noite. E eu, no vídeo passado, falei muito sobre a importância do sono. Eu recomendo, busquem informação, pesquisa, põe no Google assim, gerenciamento do estresse, técnicas de gerenciamento do estresse, meditação para gerenciar o estresse. Tem muita coisa, muita informação bacana que você pode catar lá no Google, se você digitar assim. E não existe treinamento que você não vá fazendo que com o passar do tempo você consiga dominar esse sentimento tão bom e tão ruim, né? Ele pode ser bom se você dominar, mas ele vai ser ruim se ultrapassar o teu linear de tolerância. Entenderam? Então, hoje foi basicamente falar sobre estresse. Ok?